Você já teve a sensação que sua vida tá um caos? Que você esquece de coisas importantes? Que não consegue focar? Que tá todo mundo avançando, menos você? Talvez o seu problema não seja apenas uma distração. Talvez o seu problema tenha nome e sobrenome. Talvez o seu problema seja o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E hoje eu vou te contar a verdade que ninguém te conta sobre o TDAH. O quanto isso pode atrapalhar muito na sua carreira, na sua vida interpessoal e na sua autoestima. E que se você tomar uma atitude hoje, a sua vida pode ser, sim, transformada. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal, Dr. Igor Loureiro, Autismo no Consultório. Eu sou médico formado em neurocirurgia e pós-graduado em neurologia pediátrica e no transtorno do espectro autista e sobre as suas comorbidades. E até hoje, em especial, falando aqui para você sobre o TDAH. Então aqui você vai ter informação de qualidade, informação baseada em ciência, para você conseguir compreender sobre o autismo, compreender sobre as suas comorbidades e ainda mais hoje falando para você sobre o TDAH. E não pule esse vídeo, aproveite e se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acredita que vai gostar e aprender muito com essas informações de hoje. E primeiro de tudo, nós vamos quebrar alguns mitos. O TDAH não é frescura, o TDAH não é preguiça e o TDAH não é falta de vergonha na cara. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa nasce com o TDAH e isso prejudica muito a vida das pessoas. Então, o que nós percebemos de acordo com esses estudos, como esse que eu vou mostrar para vocês aqui, o TDAH tem uma incidência de aproximadamente 5% da população. Então você que tem TDAH, ou você que pensa que pode ter esse transtorno, entenda, você não está sozinho. 5% da população também tem TDAH. Estima-se que 80% dos casos não são diagnosticados. E vou falar da minha prática agora. São muitas pessoas que têm o TDAH que se prejudicam a vida inteira e que não têm o diagnóstico. Então essa é a oportunidade de você ver esse vídeo e você parar para raciocinar sobre o que acontece na sua vida ou de alguma pessoa que está próximo de você, de uma pessoa que você ama. Porque essa informação pode sim transformar. E agora nós vamos fazer um teste rápido e eu quero que você responda com sinceridade. Vou falar para você alguns sinais do TDAH e você me conta quantos sinais que você identificou que você tem. Então vamos lá. Primeiro sinal, dificuldade de concentrar, de manter focado. Outro sinal, procrastina muito, deixa as coisas sempre para depois, para fazer no último momento. Outro sinal é muito desorganizado, deixa as coisas todas bagunçadas. Ainda outro sinal, perde os objetos com muita frequência. Outro sinal, vai fazer alguma atividade e aí não consegue completar a atividade como um todo. No meio do caminho esquece o que tinha que fazer ou distrai com algumas outras coisas. Uma outra questão, agora relacionada à hiperatividade, tem uma mente muito agitada. Então fica pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Pensa em uma coisa e lembra de outra, que lembra de outra. Fica muito agitado, mexendo nas coisas. Outro sinal, não consegue ficar sentado na cadeira, tem que levantar para mexer em uma coisa, fazer alguma outra atividade. Agora falando da impulsividade. Você toma atitude sem pensar, age de uma forma muito rápida e depois raciocina o que deveria ter feito. Ou fala as coisas sem pensar, não tem muito filtro. Então essas são as principais características. Anota aí quais as características que eu falei que você tem e comenta aqui quantas características que você identificou. Então se você tem pelo menos 3 ou mais dessas características é algo que acende uma luzinha para você pensar na possibilidade de você ter ou não o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E de onde que vem essas características de tudo isso que eu estou falando? É coisa criada pela mídia? É coisa inventada pelas pessoas, pelos coaches para ganhar dinheiro? Não. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico. A pessoa nasce com o TDAH
por alterações genéticas, na grande maioria das vezes, por mutações lá nos genes, tem os genes específicos para isso, e que acontece lá na vida intrauterina, quando está na gestação. Então isso vai desenvolver o TDAH. E aí acaba gerando alterações em algumas partes do cérebro, principalmente nessa região do córtex pré-frontal, em que nós vamos ter dois centros de atenção, um centro de atenção primário e um centro de atenção secundário. Sendo que o centro de atenção primário é o que vai gerar aquele impulso. Então, se acontece alguma coisa, você olha e já inicia aquela atenção. E o centro de atenção secundário, que é o que vai manter a atenção por um tempo prolongado, para você conseguir, depois que você teve essa primeira atenção, você conseguir ficar focado ali durante um tempo. Alterações nisso, alterações na dopamina, na noradrenalina, que vai gerar esses comportamentos que são, primeiro, da desatenção, dessa dificuldade de concentrar, de manter focado, distrair muito fácil, perder as coisas, desorganizado. A hiperatividade, tanto a hiperatividade mental, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, ou a hiperatividade motora, de ficar sempre movimentando, e a impulsividade, tomar atitudes ou falas de uma forma impulsiva, sem um pensamento prévio. E aqui começam os prejuízos. O autista adulto tem 4 vezes mais chances de ser demitido em relação às outras pessoas que não têm o TDAH, segundo esse estudo aqui. E por que isso acontece? Pela dificuldade de manter focado, de se concentrar naquilo que foi solicitado para que ele fizesse, aí acaba distraindo muito fácil, não consegue manter aquela atenção, pede para fazer algo, no meio do caminho esquece ali de fazer aquilo, isso gera um prejuízo muito grande na empresa, ou mesmo na relação com as pessoas, com essa impulsividade, fala as coisas sem pensar, age de forma muito impulsiva, não consegue raciocinar e muitas vezes precisa disso dentro do trabalho. E com essas características acaba gerando uma dificuldade muito grande na relação, na produção, além da insegurança que é gerada por isso, e por esse motivo ocorrem essas demissões muito maior na pessoa que tem TDAH comparado com as outras pessoas que não têm. E nos relacionamentos, essa dor é invisível. Por quê? Porque as pessoas com TDAH muitas vezes esquecem de datas importantes, então tem a data do aniversário daquela pessoa, ou tem uma data específica de algo que foi muito importante na vida deles, da data que começou o namoro, ou que aconteceu algo mais importante na relação entre os dois. Outro fato que acontece muito é que, às vezes, a pessoa tá ali no relacionamento, tá conversando sobre algo sério, algo importante, ou tá ali demonstrando esse afeto, ou tá falando uma coisa muito importante de si. E aí a outra pessoa fala o que tá acontecendo, que tá preocupada com algo, tá insatisfeita com algo, e aí a pessoa com TDAH vem e muda de assunto. Ou não comenta nada sobre aquilo que foi falado para ela. Isso gera, infelizmente, uma insatisfação muito grande da outra pessoa que está correlacionando. E também, junto com essa impulsividade, é muito comum e se irritar muito fácil, ficar nervoso de uma forma muito rápida. E qualquer coisinha já está muito estressado e acaba jogando isso de uma forma muito intensa naquela pessoa que ama, naquela pessoa que está ali. E por último, muitas vezes acontece essa dificuldade de demonstrar afeto. De demonstrar carinho, demonstrar seu sentimento, falar as coisas, se sente muito inseguro na relação. Muitas vezes isso é importante, ninguém fala disso, ninguém fala disso. Muitas vezes são relacionamentos que o outro comanda. É relacionamento que, de tanto se sentir inseguro, de tantas coisas darem errado na vida, que eles se sentem muito inferiorizados. E aí é o outro que dita sobre as coisas. Isso é muito importante, isso passa, muitas vezes, por muitos psicólogos não conseguem compreender. E isso está ligado ao TDAH. E as crianças na escola, ou mesmo os adultos na faculdade, esse prejuízo ele fica ainda mais evidente. Porque não consegue concentrar, não consegue prestar atenção no que o professor está falando, começa a escrever algo, aí distrai, para de fazer o que estava fazendo, ou distrai com algo que aconteceu, com um amigo que começou a conversar, ou um barulho, demora muito tempo para voltar, e quando volta já perdeu a ideia do que estava acontecendo.
ali. Isso vai gerando uma insegurança e uma baixa autoestima muito grande. Que acha que não é capaz. Tá vendo todo mundo dando certo. Tá vendo que tá todo mundo conseguindo prestar atenção, todo mundo aprendendo, menos ele conseguindo focar ali e se desenvolver. Então é um ponto muito importante que acontece no dia a dia da pessoa que tem o TDAH. E todas essas dificuldades acumuladas podem gerar depressão, pode gerar ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, pode gerar a sensação constante de fracasso, de ser impotente. E o outro dado que é muito importante, que eu falo sempre com os pais, ah, não, vou deixar. Às vezes chegam os pais no meu consultório e falam, não quero deixar isso pra lá, isso não vai interferir em nada da vida dele. E um fato é muito importante, e que talvez você não saiba, e é muito pouco falado. A pessoa com TDAH, de acordo com esse estudo aqui, tem 2 ou 3 vezes mais chance de envolver com drogas, de ter uma dependência química, de ser usuário, de ser etilista, ser usuário de drogas ilícitas. Então, quando a gente está cuidando, quando eu falo para vocês, pais, eu falo com vocês profissionais, médicos, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, toda essa gama que trabalha nessa área dos transtornos do neurodesenvolvimento, o tanto que é importante fazer um diagnóstico, o tanto que é importante tratar da forma correta, não é à toa. A gente está prevenindo. São muitas pessoas que têm condutas inapropriadas na fase da adolescência, principalmente, que começa, e na fase adulta, porque o TDAH não foi tratado da forma correta e no tempo certo. Mas não se preocupe, porque isso não é culpa sua. Você não escolheu isso, mas é da responsabilidade sua, sim, você pai, ou mesmo você adulto, procurar ajuda, porque a sua vida pode melhorar, sua vida pode ser transformada. E diante de tudo isso que eu falei para vocês, provavelmente você deve estar preocupado com o que aconteceu na sua vida ou o que acontece com o seu filho. Mas eu vou te falar, dentro de todos os transtornos, o que eu mais vejo na minha prática, que quando a gente faz um tratamento correto, a gente vê um resultado rápido e eficaz, é o TDAH. E, além disso, tem alguns estudos, como esse estudo aqui, que mostra que as pessoas que têm o TDAH têm um nível de criatividade muito maior do que as outras pessoas. Então, se você tratar da forma correta, você for um bom profissional, ou mesmo você profissional, ter cuidado, ter atenção, ouvir os seus pacientes, você vai fazer um diagnóstico correto e vai iniciar um tratamento da forma correta. E esse tratamento pode transformar, esse tratamento pode mudar o rumo da vida dessa pessoa. E isso influencia muito no potencial grande que a pessoa com TDAH tem. E às vezes, se você profissional não cuidar disso, ou vocês pais não cuidarem disso, vocês vão estar apagando o potencial dessa pessoa. Portanto, mostrei nesse vídeo os problemas, mostrei para vocês que existe solução para todos esses problemas. Então me conte aqui nos comentários o que você notou, que você se identificou, quais são os problemas que você mais percebe no seu dia a dia, na faculdade, na escola, no relacionamento pessoal, no relacionamento das amizades, no relacionamento dentro de casa. Comente aqui e nós vamos conversar sobre isso, porque todas essas dificuldades podem ser melhoradas. E nós estamos juntos e nós vamos juntos para que isso aconteça. Então aproveita, curta esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que não sabem sobre isso do TDAH, que acham que é modinha, que acham que é só uma distraçãozinha e que não sabem do quanto que pode interferir na vida da pessoa como um todo. Deus abençoe vocês.